Eu juro que, naquele instante, todo o barulho do jantar de Natal pareceu virar estática. As conversas paralelas, o tilintar dos talheres, o riso exagerado da minha tia Regina, que sempre soa como um carro velho tentando pegar no tranco, tudo isso simplesmente se dissolveu quando meu avô largou aquela pergunta na mesa. Você ainda mora na casa que eu comprei para você? Eu senti o ar travar bem no meio da garganta. E olha que eu sou boa em manter pose. Sempre fui. Treinei anos para isso. Quando você cresce cercada por pais que consideram sinceridade um esporte radical, você aprende a sorrir enquanto sua alma pega fogo. Mas nem meu melhor sorriso cínico segurou o impacto daquela frase. Afinal, eu não morava em casa nenhuma. E não era modo de dizer. Eu literalmente não morava em casa nenhuma. Como explicar que eu estava ficando na edícula emprestada da minha amiga desde setembro porque meus pais, essas criaturas cheias de criatividade para o mal, transformaram a minha vida em um depósito de obrigações e expectativas que nem eram minhas? Então eu só disse: eu não moro em casa nenhuma, vovô. O silêncio caiu com a elegância de um tijolo sendo jogado de cima de um prédio. Meu avô virou o rosto devagar, daquele jeito que ele faz quando está prestes a mandar alguém para o limbo emocional. Ele tem aquela presença fria que faz até o sal da comida evaporar. Foi aí que eu vi, meus pais estavam brancos, de um branco que eu só tinha visto antes quando minha mãe abriu a geladeira e percebeu que a maionese tinha passado da validade em 2016. E olha, minha mãe não teme nada. Nem Deus. Mas meu avô? Ah, esse ela teme como quem teme imposto atrasado. Minha espinha deu um arrepio gostoso. Não vou mentir. Sou uma pessoa ruim? Talvez. Mas depois de toda a lista de humilhações gratuitas que meus pais colecionavam comigo, aquilo era quase poético. Não que eu tivesse planejado nada. Não naquele momento. Planos de vingança vêm depois. Primeiro vem o choque, depois a indignação, depois o humor debochado que sustenta meu sistema nervoso. E naquele exato instante, meu humor debochado acordou como um bicho. Meu avô continuou olhando para eles. Como assim ela não mora na casa dela? Ele perguntou. Eu quis gargalhar, mas mantive a pose. A elegância do caos exige contenção. Minha mãe tentou falar primeiro. Sempre ela tentando controlar a narrativa. Pai, isso é um mal-entendido. Mal-entendido. A palavra favorita de quem fez besteira e quer fingir que foi vento. Meu pai tentou ajudar, porque sempre faz isso, entra na cena como figurante que acredita ser protagonista. Pai, as coisas não são bem assim. Eu respirei fundo, fechei os olhos por um segundo, juntei toda a energia debochada acumulada e pensei, vou deixar rolar. Eles cavaram esse buraco. Agora o avô bilionário deles chega com a pá? Sim, meu avô era bilionário. Com um B. Um B bem grande. Mas ele não era daquele tipo que jogava dinheiro para todo lado. Ele só ajudava uma vez. Uma única vez. E esperava que a pessoa honrasse aquela chance como se fosse um pacto. E meus pais, que sempre se apresentaram para a família como responsáveis, bem estabelecidos, exemplos sociais, tinham perdido justamente o prêmio que meu avô tinha colocado nas mãos deles, a casa que era para ser minha. E não só perderam. Comeram. Mastigaram. Engoliram. E cuspiram em cima do meu futuro como se fosse caroço de azeitona. Mas claro, segundo eles, tudo era para o meu bem. Meu avô franziu o senho como quem está montando um quebra-cabeça em que todas as peças são cinza. Eu dei aquela casa para ela. Não para vocês dois. Eu quase senti o cheiro do medo evaporando da pele dos meus pais. Minha mãe engoliu seco. Pai, a gente precisava. Meu avô levantou a mão. Só levantou. E o silêncio virou concreto. Ele olhou para mim. ênfase nisso, olhou para mim. Coisa rara. Ele sempre foi um homem distante, rígido, que falava pouco e observava muito. Desse tipo que parece ter nascido usando terno e fazendo reunião com acionistas. Mas com o tempo, ele foi amolecendo, para mim. Não para os outros. Só para mim. Explique, ele disse. A mesa inteira virou plateia. Eu sorri por dentro. Não um sorriso feliz, claro.
Era um sorriso de quem está prestes a narrar uma história que vai derrubar colunas familiares. Vovô, eu achava que a casa estava sendo reformada. É o que eles sempre me disseram. Mas, na verdade, eles usaram a casa inteira. E me disseram que eu estava sendo dramática por querer respostas. A palavra dramática saiu com uma ironia tão afiada que se meu pai tivesse reflexo, teria colocado a mão no rosto. Meu pai pigarreou, tentando recuperar um fiapo de dignidade. Pai, ela está exagerando. Eu ri. Não aquele riso leve. Foi quase um a sério isso. Eu estou exagerando? Vocês venderam meus móveis, colocaram meu quarto como depósito, e ainda disseram que eu só podia dormir na sala. Meu avô arregalou os olhos. Na sala? Minha mãe tentou sorrir. Aqueles sorrisos que parecem gritos. Era temporário. Eu virei para o meu avô e falei. Temporário desde o ano passado. E aí foi que o clima realmente quebrou. Minha avó, que normalmente só respira e julga, bateu o talher na mesa. Mas o que vocês fizeram com a casa dela? Meu pai respondeu o que ele sempre responde quando está encurralado: tudo o que fizemos foi para o bem dela. Eu dei uma gargalhada curta, seca, que ecoou tão alto que meu tio parou de entupir a boca com rabanada. Vovô, sabe qual foi o meu bem? Ficar sem quarto, sem privacidade, sem casa e ainda ouvir que eu era ingrata porque pedi minha chave de volta. Meu avô inspirou fundo. Eu juro que vi o bigode dele tremer. Se o bigode do meu avô treme, prepare o apocalipse. Eu vou resolver isso agora, ele disse. A mesa tremeu um pouquinho. Minha mãe apertou o guardanapo como se fosse uma bola anti-estresse. Pai, por favor, não faça isso na frente de todo mundo. Meu avô virou para ela com a calma mais ameaçadora que já vi. Quem fez isso na frente de todo mundo foram vocês. Devo admitir, naquele momento, quase senti pena deles. Quase. Mas aí lembrei de todas as vezes que fui tratada como hóspede indesejada dentro da própria casa. Todas as coisas minhas que sumiram misteriosamente. Todos os não faça drama, você está sensível demais, você deve estar imaginando, pare de inventar problema. E a pena evaporou. Meu avô se levantou da cadeira. O barulho foi tão forte que até o peru tremeu. Venha comigo, ele disse para mim. Eu levantei devagar, sentindo meus pais me observarem como se eu fosse um pássaro fugindo da gaiola. Antes de sair da sala, virei para eles e sorri. Fiquem tranquilos. Eu prometo não fazer drama. Meu pai fechou os olhos. Minha mãe engoliu em seco. E eu saí de lá com meu avô andando firme ao meu lado. Porque aquele Natal seria o último em que eu seria a piada da família. E o primeiro em que alguém finalmente ia descobrir tudo o que eles fizeram. Eu só não sabia, naquele momento, que a noite estava só começando. E que o caos ainda tinha muito para entregar. Eu segui meu avô pelo corredor como quem está prestes a abrir a porta de um quarto onde guardaram todos os segredos da família durante décadas. As paredes estavam cheias de fotos antigas, todas aquelas poses engessadas que fingiam união e amor, quando tudo que realmente existia ali eram disputas silenciosas, acordos velados e aquela coisa clássica chamada hipocrisia familiar. A cada passo que eu dava, sentia a tensão dentro do meu peito ficando mais compacta, mais pesada. Não pesada de um jeito triste. Pesada de expectativa. Pesada daquele jeito que antecede algo importante, uma mudança, uma revelação daquelas dignas de novela. Meu avô abriu a porta do escritório e entrou sem olhar para trás. Eu fechei a porta e fiquei em pé, porque sentar naquele momento ia ser sinal de fraqueza, e francamente, se tinha algo que eu não podia me permitir naquele Natal era parecer fraca. Ele andou até a escrivaninha, segurando as mãos nas costas. Sempre que ele fazia isso, significava que estava pensando demais, e pensando sério. Explique desde o começo, ele disse. Tão direto quanto ele sempre foi. Aquele homem não tem tempo para floreios, rodeios ou desculpas veladas. Por isso eu sempre gostei mais dele do que de qualquer outra pessoa daquela família. Pelo menos com ele, as verdades têm espaço. Respirei fundo. Vovô, tudo começou quando vocês me deram a casa. Ele inclinou levemente a cabeça. Eu não dei para vocês. Dei para você.
Aquilo doeu nos meus pais, mesmo à distância. Quase ouvi a pontada. Eu sei. Eu também sempre soube disso. Mas eles transformaram a casa em algo que nunca foi meu de verdade. No dia em que vocês entregaram a chave, minha mãe disse que eu não devia me apegar, porque, segundo ela, uma menina da minha idade não precisa de uma casa inteira. Meu avô franziu o senho. Isso ela não me disse. Nem diria. Eles sempre ajustaram as versões conforme a plateia. Ele respirou fundo. Eu continuei. Em pouco tempo, vovô, eles começaram a mexer no imóvel. Disseram que iam reformar. Depois disseram que iam arrumar o telhado. Depois que iam melhorar o ambiente. Mas, na prática, o que aconteceu foi que eles começaram a ocupar tudo. Primeiro o quarto de hóspedes, depois a sala, depois o meu próprio quarto. Eu senti o calor subir no rosto. E quando percebi, eu estava dormindo no sofá da sala. Com horário para apagar a luz e tudo mais. O silêncio que meu avô fez depois disso não foi qualquer silêncio. Foi aquele silêncio pesado, cheio de significados, daqueles que desmontam qualquer argumento posterior. Meu Deus! Foi só isso que ele disse. Mas a expressão dele, essa dizia muito mais. E quando eu pedi a chave, eles riram. Disseram que eu não precisava. Disseram que eu era exagero meu. E que se eu quisesse tanto assim, podia dormir na edícula da casa da tia Rosa até eu aprender a respeitar a família. Meu avô arregalou os olhos. Eles mandaram você embora da sua própria casa? Com essa delicadeza toda, sim. Meu avô se sentou, e eu percebi que ele estava lutando contra a vontade de socar alguém, o que era até reconfortante. Ele ficou alguns segundos imóvel, respirando fundo, como se estivesse reunindo forças para não virar a mesa do escritório. Eu imaginei que tivesse algo errado, ele finalmente disse. Sua mãe insistiu para que eu não fosse visitar a casa. Disse que não estava apresentável. Apresentável ela não estava mesmo. Mas não pelos motivos que ela dizia. Ele estreitou os olhos. O que tinha lá? Eu não queria dizer. Não por vergonha, mas porque parte de mim ainda não tinha superado o impacto. Mas eu disse, porque contar a verdade inteira era o mínimo. Vovô, quando eu fui lá pela última vez, a sala estava cheia de caixas que eles trouxeram do depósito da empresa do meu pai. Caixa velha, caixa com papel empoeirado, caixa com coisa mofada. O meu quarto estava com as paredes cheias de mofo, umidade toda estourada. Eles tiraram meus móveis e colocaram uma cama de solteiro velha e um ventilador queimado. Meu avô piscou devagar, como se estivesse processando tudo em câmera lenta. E a cozinha? Ele perguntou. Eu ri. Ri porque, sinceramente, às vezes o que resta é humor ácido. A cozinha virou uma espécie de segunda despensa da sua filha. Tinha panela da década de 1990 empilhada do lado da pia. O forno estava quebrado. E a mesa, a mesa estava sendo usada para apoiar caixas de produtos de limpeza. Meu avô passou a mão na testa. Eles destruíram a casa. Com amor, claro. Sempre diziam isso. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, até respirar fundo e perguntar. Por que você nunca me disse nada? A pergunta clássica. A pergunta que faz toda vítima parecer culpada por manter a paz. Eu respirei o mais fundo que pude. Porque eu sabia que vocês iam ficar magoados. Porque eu sabia que ia virar confusão. Porque eu ainda tinha esperança de que meus pais fossem pais. Ele fechou os olhos, como se aquela última frase tivesse acertado em cheio. Quando ele abriu novamente, a expressão dele não era mais neutra. Era focada. Era dura. Era perigosa. Isso termina hoje. Deus me livre, mas eu senti um arrepio delicioso. Vovô, calma. Calma. Você acha que vou ficar calmo depois de saber que seus pais te expulsaram de uma casa que era sua? Que manipularam você? Que mentiram para mim por todos esses anos? Ele apoiou as mãos na mesa. Eu não tolero mentira. E você sabe disso. Eu sabia mesmo. Nós vamos voltar para a sala, ele disse.
E ninguém vai sair daquela mesa até tudo ser dito. Tudo. Vovô. Sem discussão. Ele se levantou, e eu percebi que estava lidando não com meu avô gentil que me dava dinheiro escondido para comprar coxinha quando eu era criança, mas com o fundador da empresa que ele construiu sozinho, do zero, e que nunca suportou gente falsa. Quando ele abriu a porta, eu quase senti o vento do caos entrando atrás dele. Voltamos ao jantar. Assim que colocamos os pés na sala, todos se calaram instantaneamente. Meus pais estavam cinzentos. Cinzentos mesmo, daquele jeito que parece que a alma saiu do corpo e deixou só o véu emocional ali. Meu avô ficou de pé na cabeceira da mesa. E a frase que saiu da boca dele teria derrubado um prédio. Eu quero que todos escutem. E ninguém interrompa. Eu descobri hoje que minha neta não mora na casa que dei para ela. Os olhares se voltaram para mim como se eu tivesse acabado de confessar um assassinato. Eu quero explicações, ele continuou. Aqui. Agora. Meu pai tentou se levantar, mas meu avô deu uma ordem seca. Sente-se. Meu pai sentou rápido. Ver meu pai obedecer alguém tão rápido assim era um espetáculo digno de ser registrado em placa de bronze. Minha mãe tentou abrir a boca, mas meu avô ergueu a mão como se fosse um semáforo. Eu vou falar primeiro. Ela fechou a boca. Ele então virou para mim, com aquela calma que estava por um fio. Conte para todos o que você me contou. Senti meu estômago virar uma cambalhota. Mas eu estava pronta. Eu sempre estive pronta. Só faltava alguém me dar permissão para falar. E dessa vez, quem deu foi o homem mais poderoso da sala. Eu respirei fundo e comecei. Eu não moro na minha casa desde o ano passado. Meus pais ocuparam tudo, tiraram meus móveis, colocaram minhas coisas no depósito e disseram que eu deveria dormir na sala. Quando pedi a chave de volta, eles disseram que eu estava sendo dramática. Um burburinho começou, mas meu avô levantou a mão. Silêncio na hora. Eu fui obrigada a morar na edícula da minha amiga por meses. E tudo que eu quase escutei esse tempo todo foi que eu deveria ser grata. A tia Regina, sempre ela, murmurou um "oh meu Deus", mas não ousou completar. Meus pais estavam estáticos. Meu avô virou para eles. É verdade? Silêncio. Eu perguntei se é verdade. Meu pai engoliu seco. Pai, nós podemos explicar. Não perguntei se vocês podem explicar. Perguntei se é verdade. Minha mãe abaixou a cabeça. É. A mesa inteira se mexeu como se tivesse levado um choque coletivo. Eu continuei, porque agora ninguém mais poderia me calar. Eles venderam a maioria dos meus móveis e disseram que era para o ajudar no lar. Meu quarto ficou invisitável. E quando eu disse que queria a casa de volta, eles riram. Minha mãe disparou. Nós fizemos o melhor. Meu avô lançou um olhar tão frio que eu senti até a temperatura da sala mudar. Vocês fizeram exatamente o que quiseram. E o que quiseram não foi o melhor. Meu pai, numa tentativa desesperada de autopreservação, se apressou. Pai, não foi por mal. Meu avô respondeu com um simples. Foi por conveniência. Tive que segurar uma risada. Aquilo foi como assistir alguém cortando pão com uma espada medieval. Ele se levantou da mesa e, de forma absolutamente inesperada, anunciou. Vamos todos sair daqui. Agora. Eu quero ver a casa. A sala inteira congelou. Até a árvore de Natal pareceu estremecer. Eu pisquei, sem acreditar no que estava prestes a acontecer. Vovô, agora? Agora. Antes que tentem esconder o estrago. Meus pais empalideceram tanto que pareciam feitos de giz. E eu estava me segurando para não sorrir de orelha a orelha. Porque aquele era o início da queda. E o começo da minha vitória. Mesmo que eu ainda não soubesse a extensão do que estava prestes a vir. Eu juro que nunca vi tanta gente levantar da mesa de Natal tão rápido. Parecia que o Papai Noel tinha anunciado uma promoção relâmpago de presente caro e todo mundo correu para não perder. Só que, nesse caso, o presente era a vergonha alheia. E a vergonha não era minha. Pela primeira vez na vida, não era minha.
Meu avô caminhou até a porta com aquela postura de general que estava prestes a invadir território inimigo. Meus pais foram atrás, meio tropeçando, meio tentando pensar em maneiras de evitar o inevitável. Minha mãe segurava a bolsa como se fosse um escudo. Meu pai tinha o olhar de quem está prestes a ver o próprio nome no jornal na seção "Que vergonha, hein?" Eu só segui. Com calma. Com aquele ar de finalmente chegou o capítulo que eu mereço. Quando chegamos ao carro do meu avô, eu já estava mentalmente preparando a pipoca. Entre, ele disse para mim. Eu entrei. Meus pais ficaram parados no meio-fio, torcendo para ele dizer para eles entrarem também. Ele não disse. Depois de uns 5 segundos torturantes, ele finalmente abriu a boca. Vocês vêm no carro de vocês. Minha mãe quase caiu. Meu pai respirou como se tivesse apanhado espiritualmente. O resto da família? Ah, claro. Eles seguiram em procissão. Porque nada une gente fofoqueira mais do que a promessa de uma revelação explosiva. Dirigi o olhar pela janela enquanto o carro começava a andar. A cidade estava iluminada com aquelas luzinhas natalinas piscando como se quisessem dizer a meu amor, hoje tem confusão. Meu avô dirigia com as mãos firmes no volante, mas com o maxilar travado. Eu não aceito esse tipo de desrespeito, ele murmurou, mais para ele mesmo do que para mim. A casa era para você. Para garantir o seu futuro. E eles transformaram em depósito. Isso é uma afronta. Eu sei, eu disse. Mas eles sempre disseram que estavam me protegendo. Meu avô riu. Foi um riso seco, de incredulidade. Proteger? Quem destrói, não protege. Eu deixei a cabeça encostar no vidro, sentindo o frio da janela. Era estranho. Ali estava eu, vivendo uma situação que qualquer pessoa normal classificaria como humilhação familiar. Mas, sinceramente, eu estava calma. Um tipo de calma que só chega quando você sabe que finalmente alguém enxergou a verdade que você gritou silenciosamente por tanto tempo. Quando chegamos na frente da minha antiga casa, eu senti o estômago virar. Não porque eu estivesse nervosa, mas porque a última vez que estive ali, saí com um saco de lixo com minhas roupas dentro, como se eu fosse uma visitante que ficou tempo demais. Meu avô parou o carro. Os outros carros foram encostando atrás, um por um, como se fosse uma excursão natalina rumo ao inferno doméstico. Ele saiu do carro primeiro. Eu saí atrás. Meus pais chegaram correndo. Minha mãe já veio com a voz trêmula. Pai, eu acho que não precisa da... Silêncio, ele disse sem nem olhar para ela. Minha mãe fechou a boca tão rápido que quase mordeu a própria língua. Abra a porta, ele ordenou ao meu pai. Meu pai tirou a chave devagar, como quem está entregando um objeto perigoso. Quando a porta abriu, eu soube que aquele momento ia entrar para o hall da fama da minha vida. A casa estava exatamente como eu lembrava. E isso era péssimo. Um péssimo que agora seria testemunhado por uma plateia inteira. Logo na entrada, uma pilha de caixas tão grande que parecia o cenário de um filme pós-apocalíptico. Meu avô franziu o senho. Isso é o quê? Meu pai tentou explicar. São arquivos importantes, pai, eu precisava de espaço no escritório. E decidiu colocar aqui? No lugar que deveria ser a casa da sua filha? Minha mãe tentou entrar para ajudar a narrativa. É que estávamos reorganizando tudo. Reorganizando? Meu avô repetiu, encarando a sala. Isso aqui parece abandono. Eu poderia ter feito um comentário ácido, algo do tipo bem-vindo ao meu spa emocional dos últimos meses, mas preferi guardar meu veneno. Afinal, o ambiente já estava venenoso o suficiente. Meu avô andou até a sala. A cada passo dele, eu sentia o chão tremer de nervoso. Ele observou tudo. As caixas. As teias de poeira. A cadeira quebrada no canto. O sofá velho que meu pai jurou que iria consertar um dia. A televisão antiga encostada na parede, porque a nova tinha sido levada para o quarto deles. Meu avô passou a mão no encosto da cadeira e mostrou os dedos, poeira preta. Vocês me disseram que estavam cuidando da casa. Silêncio total. Ele virou para mim. Mostre seu quarto. Eu só disse.
claro. Subi as escadas, e todos os outros subiram atrás. A família toda, feito bando de urubu acompanhando o carro de funerária. Abri a porta. Ah, sim. O quarto. Metade da parede cheia de mofo. O antigo papel de parede soltando as pontas. Minha cama trocada por uma cama de solteiro, menor que meu senso de dignidade. Um ventilador enferrujado no canto. E no chão, caixas. Muitas caixas. Roupas velhas. Um aspirador quebrado. Sacos de itens de Natal antigos. Tudo jogado como se fosse um depósito de brechó falido. Os olhos do meu avô ficaram enormes. Isso aqui é o quarto dela? Meu pai deu um passo para frente. Nós estávamos organizando para ela voltar, pai, nós só não tivemos tempo de terminar. Meu avô virou com tanta rapidez que o susto fez até a tia Regina dar um gritinho. Vocês não tiveram tempo? Ele disse, com a voz baixa e firme. Vocês tiveram um ano inteiro. Minha mãe tentou dar aquele sorriso trêmulo. Pai, nós fizemos o que podíamos. Mentira. Ele respondeu, seco. Isso aqui não é o que podiam. Isso aqui é o que quiseram fazer. E o que quiseram fazer foi tomar a casa dela. Fiquei quieta. Porque esse era aquele momento em que o universo finalmente girou a meu favor. Era como se todas as bolinhas de loteria tivessem caído com meu nome. Meu avô respirou fundo e saiu do quarto. Desçam, ele disse. Tem mais coisa para ver. Descemos. Entramos na cozinha. Meu avô abriu a geladeira. Vazia. Abriu o armário. Cheio de coisas velhas. Latas amassadas. Panelas empenadas. Copos rachados. Vocês transformaram a casa dela em um depósito. Em um depósito de lixo. Meu pai ficou vermelho, não de vergonha, porque esse sentimento já tinha sido removido cirurgicamente dele há anos, mas de raiva de ter sido pego. Pai, nós não fizemos nada escondido. Ela sabia. Sabia? Meu avô virou para mim. Eu respirei. Eu sabia que estava sendo mandada para a edícula da minha amiga. Mas não sabia que vocês estavam dizendo para o vovô que tudo estava em perfeito estado. Isso não. Minha mãe começou. Pai, ela sempre exagera. Ela não exagerou nada, ele cortou. Vocês mentiram. E mentiram para mim. O clima desceu até o subsolo da vergonha. Meu avô virou para mim. Você não volta para cá. Eu gelei. Vovô, eu. Você não volta para cá, ele repetiu. Você merece mais do que esse lugar virou. Meus pais se entreolharam. Pânico. Puro. Fresco. Orgânico. Daquele que deixa a pele acinzentada. Mas pai. Vocês dois fizeram essa bagunça. Vocês dois arrumam. Ele deu mais um passo. E, a partir de hoje, vocês não têm permissão para falar nada sobre a vida dela sem que eu saiba. Minha mãe engoliu seco. Pai. Vocês perderam a confiança que eu coloquei nas mãos de vocês. Eu senti um peso sair do meu peito. Um peso tão antigo que parecia parte de mim. De repente, respirar ficou fácil. Leve. Estranhamente leve. Mas o capítulo ainda não estava fechado. Na sala, meu avô fez algo que eu jamais esperaria. Ele pegou o celular, discou um número e falou. Preciso de você. Agora. Endereço tal. Meu pai empalideceu. Pai, quem você chamou? Meu avô respondeu com a calma de quem sabe que vai colocar fogo no circo. A pessoa que vai resolver tudo isso. Silêncio. Um silêncio que não era só silêncio. Era a antecipação do caos derradeiro. Eu sentei no sofá, ajeitei o cabelo, cruzei as pernas e pensei. Que bom que eu vim de sapato confortável. Vai ser um longo espetáculo. E, sinceramente, eu nem estava errada. O que aconteceu depois da chegada da pessoa que meu avô chamou mudaria tudo. Absolutamente tudo. Mas isso só viria algumas páginas depois. E, claro,
eu estaria lá. Não como a vítima, mas como a herdeira que finalmente teve alguém para ouvi-la. E como a protagonista que, pela primeira vez, estava prestes a vencer. Eu já passei por situações constrangedoras na vida. Tem a clássica de tropeçar em público, tem a de dar tchau para alguém que não estava acenando para você, tem a de mandar mensagem para a pessoa errada. Mas nada, absolutamente nada, se compara a assistir a própria família entrar em pânico em tempo real, dentro de uma casa que eles juravam estar perfeita, enquanto esperam alguém chegar para colocar tudo em pratos limpos. Pratos limpos, aliás, era algo que não existia naquela cozinha havia muito tempo. Nós estávamos todos espalhados pela sala da casa que era para ser minha. Eu estava sentada no sofá velho, com molas que reclamavam a cada movimento, quase como se fizessem parte do coro de sofrimento daquela história. Meu avô estava em pé, de braços cruzados, encostado perto da parede, observando tudo com aquela calma furiosa que é infinitamente pior do que grito. Minha mãe andava de um lado para o outro, ajeitando objetos aleatórios que não mudavam o fato de que o ambiente parecia um depósito bagunçado. Meu pai ficava perto da porta, como se quisesse controlar quem entrava, o que era curioso, já que ali não era mais a casa dele fazia tempo. Pelo menos no papel. O resto da família estava do lado de fora, alguns fingindo que estavam apenas preocupados, outros assumidamente curiosos, se esforçando muito para não parecer que estavam adorando o espetáculo. A tia Regina, por exemplo, estava com uma mão no peito e a outra segurando o celular. Se eu soubesse o código dela, juraria que ela estava digitando um relato em tempo real no grupo da família. Foi então que a campainha tocou. Não foi um toque qualquer. Foi aquele tipo de toque que corta o ar. Aquele som simples, mas que traz junto um recado. Pronto, começou. Meu avô se endireitou. Eu atendo, ele disse. Meu pai abriu a boca, fechou. Minha mãe nem isso. Ela apenas endureceu a expressão, como se estivesse se preparando para uma guerra que ela mesma começou. A porta se abriu. Na entrada, surgiu uma mulher elegante, em torno dos seus 40 e poucos anos, taier impecável, cabelo preso, expressão neutra de quem já viu de tudo e não se impressiona facilmente com o drama familiar, porque isso para ela é só terça-feira. Helena, meu avô disse, em um tom que misturava alívio e gravidade. Boa noite, senhor. Ela entrou, observando rapidamente o ambiente. Os olhos dela fizeram um giro discreto pela sala, pelas caixas, pelo sofá gasto, pelos rostos tensos. Eu julgo gente pela forma como observa. Tem gente que olha procurando culpa. Tem gente que olha procurando oportunidade. Helena parecia olhar procurando verdade. E isso já me ganhou um pouco. Esta é minha neta, meu avô disse, vindo até mim. A dona desta casa. A palavra andona ecoou pela sala como uma acusação. Helena estendeu a mão para mim. Prazer. Eu sou Helena, cuido dos assuntos jurídicos do seu avô há muitos anos. Apertei a mão dela. Prazer. Eu cuido dos traumas emocionais da família há muitos anos. Só que sem ganhar honorários. Ela deu um leve sorriso. Muito leve. Mas estava lá. Meu pai pigarrou, tentando retomar algum controle. Helena, que bom que você veio, mas não precisava dessa formalidade toda, estamos falando de família, não é? Estamos falando de patrimônio, meu avô cortou, seco. E de respeito. Em ambos os casos, eu chamo Helena. Ela abriu a pasta que trazia nas mãos e tirou alguns papéis. Vamos ser objetivos, ela disse, com a voz clara. Senhor, o senhor me ligou dizendo que há um problema com a casa doada para sua neta. Há mais de um, ele respondeu. Helena assentiu. Quero apenas confirmar, por registro, esta casa está no nome dela. A escritura foi transferida há alguns anos, quando o senhor decidiu presentear a neta. Ela olhou para mim. Seu nome completo? Eu respondi. Ela conferiu. Perfeito. A casa pertence única e exclusivamente a você. Seu avô apenas financiou a compra à época, mas o bem é seu. Está tudo regular. Aquilo ali era música clássica para os meus ouvidos. Eu ficaria ouvindo aquela frase tocando em looping para sempre. Meu pai cruzou os braços. Nós nunca negamos isso.
Meu avô virou para ele. Vocês só esqueceram de agir como se fosse verdade. E isso é pior. Helena respirou fundo. O que exatamente está acontecendo? Meu avô fez um sinal para mim. Conte do seu jeito, ele disse. E eu contei. De novo. Só que desta vez, descrevendo com detalhes de quem estava dando o depoimento. Contei que fui perdendo espaço dentro da casa, um cômodo por vez. Contei sobre as caixas na sala, o quarto transformado em depósito, os móveis vendidos sem nem me consultarem, a história da chave que nunca era minha. Contei da minha mudança forçada para a edícula da minha amiga, sob o argumento de que eu precisava amadurecer. Helena ouviu tudo sem interromper. Apenas anotava algumas palavras em um bloco. Quando terminei, ela olhou para meus pais. Alguma objeção em relação ao que sua filha disse? Meu pai se apressou. Ela está aumentando as coisas, como sempre. Nós apenas usamos a casa por um tempo. Nunca foi intenção expulsá-la. Ela que decidiu sair. Decidi sair porque não havia mais cama, nem quarto, nem respeito, eu acrescentei, em tom leve. Minha mãe resolveu entrar. Nós só quisemos proteger a casa, Helena. Se deixássemos nas mãos dela, certamente estaria pior. Ela nunca teve cabeça para isso, sempre foi distraída, impulsiva, sonhadora demais. Helena ergueu os olhos do bloco. Distraída a ponto de não perceber que foi impedida de entrar na própria casa? Impulsiva a ponto de dormir no sofá por meses sem reclamar para mais ninguém? Sonhadora, talvez. Ingênua, com certeza. Mas isso não transforma o que vocês fizeram em ato de proteção. Minha mãe perdeu um pouco da cor. Meu pai insistiu. Nós nunca faríamos nada que prejudicasse a nossa filha. Esse é um clássico. Quase uma música tema de família complicada, nós só queríamos o seu bem. Helena ajeitou os óculos. Então me diga uma coisa muito simples, por que a casa dela está em estado de abandono? Por que os móveis dela foram vendidos sem autorização? Por que ela dormiu na sala? Por que ela foi mandada para a casa de uma amiga enquanto essa aqui, que é o único patrimônio formal no nome dela, foi transformada em depósito? Os dois ficaram em silêncio. Apenas silêncio. Aquele silêncio que não é de dúvida, é de culpa. Eu vou ser bastante clara, Helena continuou. Os senhores não têm qualquer poder legal sobre esta casa. Nenhum. Não podem vender nada daqui sem autorização. Não podem tomar posse dos cômodos. Não podem impedir a dona de entrar. Ela virou para mim. Se você quisesse, já poderia ter acionado a justiça a tempo. Meu pai respirou fundo, tenso. Mas ela não acionou. Acionou? Porque nós somos família. Ela não acionou porque confiou que vocês seriam, de fato, família, Helena respondeu. Não porque não tinha motivos. Meu avô estava em silêncio, mas os olhos dele estavam pegando fogo. Fogo frio, o que é bem pior. Helena, o que pode ser feito agora? Ele perguntou. Ela fechou a pasta. Primeiro, precisamos deixar claro, na frente de todos, que a casa pertence a ela, e que qualquer uso do imóvel dependerá da autorização expressa dela. Segundo, precisamos fazer um termo simples, registrando que o uso indevido da casa por parte dos senhores acaba hoje. Terceiro, eu recomendo uma vistoria técnica depois, para levantar o estado real da estrutura. Termo? Minha mãe repetiu, quase indignada. Dentro da nossa própria família? Dentro da realidade, Helena corrigiu. Os senhores passaram da fase da conversa amigável quando mentiram para o pai de vocês. Meu pai tentou. Isso é um exagero. Meu avô abriu a boca pela primeira vez desde que Helena começou a falar. Vocês usaram a casa da minha neta como se fosse sucata. Me esconderam isso. E mesmo assim querem chamar o que eu estou fazendo de exagero? A voz dele não estava alta, mas o tom era tão firme que parecia ocupar todo o espaço. Eu só não estou tomando providências mais duras porque ela ainda se importa com vocês, ele completou. Muito mais do que vocês merecem, aliás. Foi estranho ouvir isso. Estranho e ao mesmo tempo reconfortante. Por um lado, validava o que eu sempre senti. Por outro,
jogava na minha cara que eu ainda nutria um tipo de lealdade que eles não tinham comigo. Helena abriu novamente a pasta, tirou alguns papéis em branco e uma caneta. Vamos fazer algo simples, ela disse. Um registro por escrito de que, a partir de hoje, quem decide tudo desta casa é a dona dela. E qualquer uso, permanência ou alteração depende de autorização expressa. Vai ficar assinado, datado e guardado. Meu pai quase engasgou. Isso não é necessário, nós somos os pais dela. E eu sou a dona da casa, eu enfim falei, com calma. Se vocês não tiveram cuidado com a palavra, agora vão ter que ter com o papel. Helena olhou para mim com algo que quase parecia orgulho profissional. Meu avô se aproximou. Escreva também que eles não podem retirar nada daqui sem a autorização dela, ele pediu. Nenhuma caixa, nenhum objeto. Mas pai, isso é um absurdo. Tem coisas nossas aqui. Minha mãe disparou. Coisas que nunca deveriam estar aqui, ele retrucou. Helena começou a escrever. Eu observava cada traço, cada linha. Era como ver, pela primeira vez, a realidade sendo montada do meu lado, não contra mim. Quando ela terminou, passou o papel para mim. Leia em voz alta, se quiser. Eu li. A cada frase, meus pais encolhiam 1 centímetro. Depois de ler, assinei. Minhas mãos não tremiam. Parecia que eu estava, enfim, assinando a devolução da minha própria existência. Ela passou o papel para meus pais. Assinem, por favor. Meu pai hesitou. E se nós nos recusarmos? Helena o encarou com calma. Então eu vou precisar registrar que houve tentativa de descumprimento de propriedade, e a conversa vai sair daqui e ir para outro ambiente. O senhor quer mesmo transformar isso em processo formal? Ele não respondeu. Não precisava. O suor na testa dele respondeu por ele. Ele assinou. Minha mãe, depois de um suspiro dramático, também assinou. Helena dobrou o papel com cuidado, colocou em um envelope transparente. Pronto. A partir de agora, qualquer coisa relacionada a esta casa passa por ela. Meu avô se virou para mim. Você decide, hoje, se quer continuar com esta casa ou se quer algo diferente, ele disse. Eu pisquei, confusa. Como assim? Eu não vou deixar você voltar a morar em um lugar que foi tratado assim. Então você tem opções. Podemos reformar tudo, como deveria ter sido desde o começo. Ou podemos vender e procurar outro imóvel, com você no comando desde o início. Você escolhe. Não hoje, não agora. Quando estiver pronta. Mas a decisão será sua. Não deles. Minha mãe arregalou os olhos. Pai, o senhor não pode simplesmente. Posso, ele cortou. E vou. O silêncio ficou pesado. Eu senti uma emoção estranha subir. Não era só alívio. Era uma mistura de alívio, tristeza, raiva antiga e uma pontinha de gratidão que eu ainda estava aprendendo a aceitar. Helena guardou a pasta. Por hoje, o essencial está resolvido. O resto, fazemos com calma, em ambiente adequado, ela disse. Tradução: o resto vai ser desenhado com toda a frieza do mundo, longe dos teatros emocionais dos meus pais. Meu avô tocou meu ombro. Você não dorme mais na edícula da sua amiga, ele disse. Hoje você vem para casa comigo. Amanhã, durante o almoço, eu vou fazer alguns anúncios para a família. Está na hora de deixar claro algumas coisas que eu demorei demais para ver. Minha mãe entrou em pânico. Pai, não precisa expor isso diante de todos. Nós podemos conversar em particular, somos família, não precisamos desse espetáculo. Vocês transformaram a vida da minha neta em um espetáculo silencioso de humilhação durante meses, ele respondeu. Agora vão ouvir a consequência na frente de quem quiser ouvir. Meu pai tentou uma última carta. Filha, nós erramos, está bem? Podemos resolver isso entre nós. Não há necessidade de transformar isso em assunto para os outros. Você sabe como as pessoas são, vão falar, vão julgar, vão distorcer. Eu olhei para ele e, por um instante, quase vi o pai que eu queria ter. Só que não era ele. Era só uma ilusão.
Era apenas mais uma tentativa de controle. Vocês já me julgaram em silêncio por muito tempo, eu disse. Se outras pessoas fizerem isso agora, pelo menos vai ser com a verdade na mesa. Minha mãe apertou os olhos, com aquela expressão ofendida de quem se acha injustiçada. Você está nos destruindo, ela murmurou. Eu sorri de leve. Eu só parei de me deixar destruir. A diferença é pequena na frase, mas enorme na prática. Meu avô se aproximou da porta. Vamos. Esta noite já deu o que tinha que dar neste lugar. Antes de sair, eu olhei em volta. O sofá velho. As caixas empilhadas. O mofo no corredor. Durante muito tempo, tudo aquilo foi uma espécie de cenário do meu abandono. Agora, era só prova material de um comportamento que, finalmente, não seria mais varrido para debaixo do tapete. Parei na porta, me virei e encarei meus pais. Tratem de arrumar isso. Não por mim. Eu não vou mais morar dentro dessa bagunça. Arrumem pelo simples fato de que este lugar foi um dia a chance de alguém. Ainda que vocês tenham esquecido disso. Minha mãe fez cara de quem iria chorar, mas eu conheço as lágrimas dela. Elas sempre aparecem quando a responsabilidade bate na porta. Saí da casa. O ar da rua parecia outro. Mais leve. Mais respirável. Mais honesto. No portão, parte da família ainda estava ali, tentando fingir naturalidade. A tia Regina veio sussurrar do meu lado. Está tudo bem, querida? Eu sorri de canto. Pela primeira vez em muito tempo, sim. Ela regalou os olhos, sem saber se podia ou não continuar fazendo perguntas. Como ela sempre adorou mais informação do que respeito, eu só completei. E amanhã, pelo visto, vai ficar ainda melhor. Depende de quem você esteja torcendo. Meu avô me chamou para entrar no carro. Helena agradeceu e disse que encontraria todos no dia seguinte, antes do almoço. Enquanto íamos embora, eu encostei a cabeça no banco. Você está assustada? Meu avô perguntou. Eu estou em processo, respondi. Assustada não. Em digestão. Ele soltou um som que quase foi um riso. Você sempre fala como se estivesse comentando a vida dos outros, nunca a sua. É mais fácil assim. Se eu for sentir tudo de uma vez, desmaio. Ele assentiu. Está tudo bem não sentir tudo de uma vez. Só não está tudo bem fingir que não está vendo. Olhei pela janela. As luzes de Natal passavam rápido, coloridas e estranhamente bonitas, mesmo com todo o caos. Pensei em tudo o que tinha acontecido naquela noite. Na menina que eu fui, pedindo desculpa por ocupar espaço. Na adulta que tentaram empurrar para o sofá da sala. E em quem eu estava me tornando agora. A sensação era clara. Pela primeira vez, eu não estava apenas reagindo ao que minha família fazia comigo. Eu estava, de fato, começando a decidir o que aconteceria a partir dali. E, no dia seguinte, no almoço em que meu avô prometeu anúncios, eu tinha a impressão de que não seria só ele que falaria. Eu também tinha algumas coisas guardadas. E, se existe um palco melhor do que mesa de almoço em família para isso, eu ainda não conheço. Eu acordei no dia seguinte com a sensação de que tinha dormido por 15 anos. Minha cabeça ainda estava tentando processar os últimos acontecimentos, como se estivesse passando o episódio anterior da própria vida no replay. O quarto de hóspedes na casa do meu avô era tão confortável que parecia até que ele tinha preparado aquilo justamente para um renascimento emocional. O colchão era firme, o travesseiro macio, o ar-condicionado no ponto certo. Nada esmagava minha coluna, nada cheirava a mofo, nada lembrava depósito de objetos abandonados pela sanidade. Era quase uma provocação involuntária. Viu como você sempre mereceu algo assim? Eu escovei os dentes, arrumei o cabelo e encarei minha própria expressão no espelho. Ainda havia um pouco de confusão ali, mas também existia algo novo. Algo que eu não via há muito tempo. Eu parecia inteira. Desci as escadas e encontrei meu avô tomando café. Ele estava sentado com o jornal aberto, como se o mundo inteiro estivesse em paz, exceto, claro, a pequena guerra particular que estávamos prestes a travar. Dormiu bem? Ele perguntou, sem levantar os olhos. Dormir foi meu talento secreto de hoje, respondi.
Ele soltou um ruído breve, quase riso. Bom. Você vai precisar de energia. Engoli seco. Vai ser tão ruim assim? Para você? Não. Para eles? Sim. Meu coração palpitou meio em nervoso, meio em satisfação. Pouco tempo depois, Helena chegou. Ainda impecável, como se tivesse passado a noite descansando em cápsula de criogenia jurídica. Entrou com a pasta na mão, cumprimentou meu avô com um aceno firme, e depois me olhou. Tudo pronta? Eu nasci pronta, eu respondi, e ela sorriu de canto, como quem aprova uma boa entrada de personagem. Às 11h30, saímos rumo à casa dos meus pais, onde estava marcado o famoso almoço de Natal tardio, aquele em que a família toda reaparece para fingir união, trocar presentes aleatórios e promover conversas forçadas enquanto todos fingem que não existe um vulcão emocional borbulhando sob os pés. Eu entrei no carro com meu avô e Helena. E senti aquela ansiedade estranha, mas positiva. Não era medo do que aconteceria. Era expectativa. O tipo de expectativa que você sente antes de assistir um final de temporada. Quando chegamos, a porta da casa dos meus pais já estava aberta. Não por boas intenções, claro. Era desespero. Eles queriam evitar a cena pública de ontem. Queriam apagar a vergonha com urgência. Queriam ser pais exemplares antes que mais alguém descobrisse a verdade. Infelizmente para eles, já era tarde. A sala estava cheia. Tios, primos, avó, vizinha que ninguém convidou mas que sempre aparece. A tia Regina já estava com os olhos brilhando de antecipação, como se tivesse pago o ingresso para assistir ao caos. Quando entrei, senti todas as atenções se voltando para mim. E, pela primeira vez na vida, eu não senti vontade de encolher. Meus pais vieram até nós, nervosos. Pai, nós conversamos esta manhã. Não precisamos transformar isso em... Eu disse para não me interromper, meu avô falou, firme. Minha mãe murchou como alface esquecida na geladeira. Helena abriu a pasta e colocou alguns documentos sobre a mesa grande da sala. Meu avô levantou a voz apenas o suficiente. Quero a atenção de todos. As conversas cessaram. Até a televisão no volume baixo parecia ter abaixado mais. Ontem, eu descobri que a casa que dei para minha neta foi usada pelos pais dela como depósito e espaço próprio, tirando dela o direito de morar onde é dona. O choque foi imediato. Minha tia levantou as mãos para a boca. Meu primo parou de mastigar pastel. Minha avó apertou a bengala. Meu pai tentou se adiantar. Pai, isso é um exagero. Já resolvemos. Vocês não resolvem nada sozinhos, meu avô interrompeu. Há muito tempo, aliás. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Ele então apontou para Helena. Esta é Helena, minha advogada de confiança. Ela trouxe o registro do acordo que assinamos ontem. Helena colocou o documento na mesa, abriu lentamente, como quem faz suspense profissional, e disse: a partir de ontem, conforme assinado pelos próprios pais da proprietária, fica estabelecido que qualquer uso, alteração, presença ou movimentação dentro do imóvel só pode ser feito com autorização explícita da dona. A sala inteira murmurou. Minha mãe ficou roxa. Meu pai ficou verde. Juntos, ficaram quase natalinos. Vocês assinaram isso? Meu tio perguntou, com aquele tom de choque de quem descobriu que a irmã vendeu o carro da família para comprar uma panela de pressão. Minha mãe resmungou. Foi, forçado. Helena ergueu o olhar. Assinatura voluntária. Testemunhada. Filmada. Documentada. Eu quase levantei as mãos para aplaudir. Meu avô continuou. Além disso, decidi ontem que minha neta não vai mais viver sob a sombra de ninguém. Ela terá independência total. Estou reorganizando algumas coisas para garantir que ela tenha estrutura e tranquilidade daqui para frente. Minha mãe arregalou os olhos. Pai, isso não é justo. Nós sempre fizemos tudo por ela. Eu respirei fundo e soltei. Vocês fizeram tudo por vocês. Eu só servi de desculpa. O comentário atingiu os dois com força. Eles engoliram as palavras, como quem tenta engolir algo seco e pontudo. Meu pai tentou recuperar terreno.
Filha, nós erramos, está bem? Mas tudo isso, na frente de todo mundo, isso dói. Eu senti uma pontada. Sou debochada, mas ainda tenho coração. Só que ter coração não me obriga a ser idiota. Dói ser exposto? Imagino. É exatamente como eu me senti por meses. Mas ninguém se importou. Meu avô assentiu, como quem aprova a fala. A sala estava hipnotizada. Helena então abriu mais um documento. E agora, um último ponto. Como a casa ainda precisa de vistoria técnica e reparos, o Sr. Ela olhou para meu avô e me pediu para anunciar que nenhuma das partes envolvidas pode mexer em nada lá até segunda ordem. Meus pais quase gritaram. Como assim, não podemos entrar? É nossa casa também. Helena sorriu com a elegância de quem vai derrubar alguém com uma pétala. Não. Nunca foi. Meu pai empalideceu. Minha mãe arregalou os olhos. E a sala inteira soltou um "ah meu Deus" em coletivo. Foi então que meu avô olhou diretamente para mim. E você? Quer falar algo? Eu respirei fundo. E falei. Não gritei. Não chorei. Não tremi. Não reclamei. Eu apenas contei a verdade. Com todas as cores, sabores e detalhes. Contei das noites no sofá. Contei das caixas. Contei do quarto. Contei do abandono emocional silencioso que era sempre disfarçado de cuidados. Contei da exigência para eu ser grata por migalhas. Contei da edícula. Contei das manipulações. Contei tudo. E quando terminei, o silêncio era tão completo que dava para ouvir o barulho da indignação alheia batendo nas paredes. Minha mãe começou a chorar. Choro bonito, dramático, daqueles que atrai olhares de pena. Mas não funcionou. Porque, pela primeira vez, não havia ninguém disposto a comprar o discurso dela. Meus tios estavam chocados. A avó estava incrédula. A tia Regina estava quase anotando tudo para repassar no grupo da família, mas a tela estava séria. Meu pai tentou um último argumento. Filha, você nos pintou como monstros. Eu respirei fundo. Eu não pintei vocês. Eu só tirei a máscara. Meu avô então se levantou. Almoço está servido. Mas antes disso, quero fazer um anúncio. Todos olharam para ele. Estou reorganizando minha sucessão familiar. A sala inteira engasgou. Minha neta agora terá um papel central em tudo. Não por pena. Mas porque é a única pessoa nesta família que ainda sabe o valor da verdade. Minha mãe arregalou os olhos de um jeito que quase fez sombra no teto. Pai, isso é injustiça. Não é injustiça, ele disse. É consequência. Eu respirei fundo. Era isso. Era oficial. Era público. Era irreversível. Pela primeira vez, minha vida não estava sendo decidida sem mim. E pela primeira vez, meus pais sentiram na pele que eu não era mais o tapete emocional em que eles podiam pisar. Depois do anúncio, todos foram para a mesa. Alguns cochichavam. Outros apenas observavam, como se eu tivesse acabado de fazer algo épico. E talvez eu tivesse. Quando finalmente sentei, meu avô tocou meu braço. Você aguentou muito sozinha. Eu não queria incomodar. Não incomoda quem é amado de verdade. Meu peito apertou. Mas de um jeito bom. Eu sorri, meio sem jeito. Obrigada, vovô. Ele assentiu. O que vem agora? Perguntei. Ele sorriu pela primeira vez em 2 dias. Agora? Agora você respira. Depois, você escolhe o futuro que quiser. Eu olhei para a mesa, para meus pais do outro lado, encolhidos, silenciosos, encarando os próprios erros como quem encara um espelho quebrado, sabendo que foi quem derrubou o vidro. E dentro de mim, uma coisa ficou clara. Eu não precisaria mais lutar para existir. Porque naquele Natal, pela primeira vez, eu não só fui vista. Eu fui defendida. E eu venci. Fim.